O robô ancestral é uma máquina de tecnologia perdida movida pela misteriosa energia emitida pelos tambores da libertação e ele finalmente desperta. E o seu primeiro ato não é atacar, e sim murmurar palavras de desculpas. Desculpas essas direcionadas a Joy Boy. E isto é revelador porque estamos diante não de uma máquina, mas de um Nakama original de Joy Boy. Mas afinal, por que esse pedido de desculpas? Quer as respostas para esses grandes mistérios do passado? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Joy Boy! Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Tem que estar, né? Finalmente chegamos no despertar do robozão, mas já vem com o mistério. Por que ele pediu desculpas a Joy Boy? Lembram de Zunisha que tinha uma coisa muito parecida? E tem até a carta de desculpa do próprio Joy Boy para Poseidon. Por que tantas desculpas ligadas a essa figura tão icônica do século perdido? Assiste até o final porque a resposta vai, ó, explodir a sua cabeça. Mas antes de eu falar, aproveita esses últimos dias para se inscrever na imersão da Alura. Se liga aí. Olha só, meus amigos, entender os fundamentos tecnológicos mudou minha vida, porque a partir do momento que eu entendi para onde o mundo caminhava, ficou mais fácil focar em algo único: ganhar dinheiro na internet. Tecnologia é o futuro e hoje a demanda é alta e conhecimento gratuito é, como eu gosto de dizer, algo de valor incalculável. Tá rolando a inscrição para a imersão IA com Google Gemini da Alura. Durante 4 dias você vai aprender, experimentar com ferramentas como o Google Gemini, o Canva, o Google Workspace, vai aplicar a IA em projetos práticos que aumentam sua criatividade, produtividade e automação. E ao final você sai com um projeto real de IA, preparado para usar a inteligência artificial como uma parceira estratégica da sua evolução profissional. Os projetos são parte fundamental da didática da Alura, que é de longe a melhor escola do Brasil, com conteúdos construídos por especialistas, todos referenciados da área de desenvolvimento. As aulas são 100% online e gratuitas e as inscrições ficam abertas por tempo limitado. Então não perca, porque essa é a última chance do ano. Clica aqui no link e se inscreva. Se inscreve que tá acabando, hein? Pronto, recadinho dado, vamos falar tudo sobre One Piece 1145. Então vamos lá, meus amigos, nosso episódio começa com o São Marte, na sua forma Itsumade. Ele quebrou a barreira da Labo Phase e acaba entrando. E um ponto de interesse aqui são esses raios negros que ele emite, mais ainda a quebra do domo de laser. Eu não sei se você já tinha notado, mas a potência do domo ela pode ser ajustada conforme a ameaça. Isso é representado pelos números que são encontrados nessas bandas, onde 100 é a força máxima e 000 é desativado. O Marte conseguiu quebrar a barreira estando no nível 100, o que em tese deveria ser impossível. Isto só mostra a força desse monstro. Vemos que Zoro e Lute finalmente terminou, só que o Lute ele meteu um não aconteceu nada. Ele não consegue se mover, mas se recusa a cair. O Jinbe chega no local e leva o Zoro à força, mas antes usa uma nova técnica do Karate All Peixe para afastar o Lute. Então ele leva o Zoro com ele para se encontrar com seus Nakamas e partirem da ilha. Eu vou ser sincero, não gostei desse confronto do Zoro por diversos motivos, tá bom? O anime tentou dar uma levantada aqui, beleza, ficou muito bonito, mas depois que você vê no mangá isso aqui não tem como esquecer. Os principais pontos, tá bom, galera, é que a demora do Zoro para vencer foi muito grande. E o pior, vencer um personagem que já foi derrotado pelo Luffy 2 vezes. Aí temos Rob e Lute ainda metendo esse não aconteceu nada, é para matar qualquer fã. Tudo bem que o anime gosta bastante do Zorão, deu uma levantada, né? Porque todo golpe do Zoro é uma bomba nuclear. Mas beleza, quem já viu no mangá sabe que esse foi um dos piores confrontos do Zoro. Marte chega ao local onde o Rob e Lute tá, né, após o ataque do Jinbe, e o Lute ele volta à sua forma humana e ele relata ao Marcus Mars tudo o que sabe, incluindo a localização do laboratório de York. Ele diz que a mensagem do Vegapunk vai começar em 6 minutos. O Marte elogia Lute e voa em direção ao laboratório, mas o Lute faz um último pedido a São Marte. Ele gostaria de pedir que poupasse a vida de Kaku se ele estiver por lá ferido e se recuperando. Mas Marte, em uma demonstração de zero humanidade, diz que pode ser difícil fazer isso, já que ele não vai prestar atenção em quais insetos
ele vai pisar. Eu me pergunto se vamos ter algo inesperado relacionado ao Rob Lute e os outros membros da SCP, como uma mudança de chave, visto aí essa demonstração genuína de falta de humanidade às pessoas ao qual ele serve, mas o Rob Lute também demonstrando um pouco de humanidade quando ele se preocupa com o seu companheiro. Isso aqui é um desenvolvimento muito legal para o personagem do Rob Lute, porque significa, claro, que ele vai ser o próximo integrante dos Chapéus de Palha. Tô brincando. Mas ele se preocupar com o seu companheiro é de fato muito legal, principalmente quando acompanhamos toda a jornada dele lá de Enies Lobby, Water 7 e nesse momento. E lembrem, o Rob Lute sempre foi considerado alguém com zero humanidade, e demonstrando esse companheirismo, eu acho isso aqui muito legal. Também é interessante como São Marte lembra Saturno falando e mostra que realmente não temos uma disparidade de caráter, eles são iguais. Isto parece reforçar a ideia de quem gosta das teorias dele terem uma conexão única como um único indivíduo estar relacionado. Bom, do outro lado da ilha, vemos o Luffy, ele está muito feliz ali cumprimentando Dory Brogg, saltitando nas mãos dos gigantes. 2 anos depois, os velhos amigos se encontram. Dory Brogg pergunta ao Luffy por que ele de repente se parece com o deus que era conhecido entre os gigantes, mas o Luffy não entende do que eles estão falando e diz que conversariam sobre isso mais tarde. O Gorosei aqui diz algo interessante a notar os gigantes, que eles são uma combinação ruim junto de Luffy, e isso é aquele tipo de fala que mais tarde vamos nos lembrar. E o porquê? Nika aqui acaba de ser confirmado como o Deus Sol adorado em Elbaf. O Sanji já disse a Dory Brogg para levarem o Luffy para o fundo da ilha. Podemos ver a mapa, a localização atualizada dos personagens na ilha, e todos os grupos estão indo em direção ao navio dos piratas gigantes guerreiros. Eu gosto que temos Vegapunk com Sanji, mesmo seus olhos marcados como alguém de morto, ele não vai ser deixado para trás e nos indica que sua história ainda não termina na sua transmissão. Dory toca um berrante para sinalizar a retirada dos gigantes de toda a ilha de Egghead, e eu gosto que Luffy e os gigantes sejam nesse momento os mais distantes do objetivo, que é o navio de retirada, porque significa, obviamente, mais confronto e, claro, mais diálogos reveladores. São Mercúrio ataca eles com um poderoso rugido mesclado com o Haki do Rei. O rugido do Mercúrio é tão forte que os olhos, chapéu, roupa, a calça não, até a cicatriz do Luffy, do seu peito, são todos arrancados do seu corpo. Esse painel é simplesmente hilário. O Brogg fica chocado ao ver o que aconteceu com o Luffy, e é muito legal ver a coisa do Toon Force funcionando. O Haki do Conquistador de Mercúrio alcança até mesmo os navios de guerra da marinha lá no mar, fazendo alguns marinheiros desmaiar. Isso aqui é muito legal, galera, confirmando que sim, todos eles têm Haki do Rei, e o que ele usou aqui foi uma combinação de tonalidades do Rei com o seu grito. Nós vimos a Big Mom fazer isso também quando o quadro da Madre Carmel foi quebrado. Lembram dessa cena? Mas aqui a fera bestial do Gorosei permite amplificarem muito o som, e essa combinação nos levando a presenciar talvez a maior demonstração de Haki do Rei até o momento na série. Claro, não condensado em um ataque, porque o Kamusari, tanto do Roger quanto do Shanks, ainda é obliterador. Mas na questão de expansão do Haki do Rei, nunca vimos nada igual, pelo menos no anime, porque chegou ao ponto de afetar os navios no mar. E a cena do Luffy recebendo isso foi uma das coisas mais engraçadas que o Gear 5 já permitiu acontecer. Mercúrio então mostra mais dos seus poderes, ele transforma 2 das suas presas em lâminas e ataca Luffy. Isso aqui também é muito louco, ele tem o poder do Mr. One nas suas presas. Isso aqui é legal, galera, que entra muito nos campos dessas criaturas míticas das Zoans. Independente de ser um fruto ou não, todas as Zoans míticas sempre têm um poder extra. O Luffy com a borracha, Marco com suas chamas curativas, Yamato com gelo, o Arcuri tem a capacidade de fazer lâminas. Eu achei bem legal esse poder, tá bom? Mas ser legal não significa ser absoluto, porque Dory Brogg usa o Svalin, o escudo solar, para bloquear o ataque do Arcuri. Svalin é um escudo lendário da mitologia nórdica que fica na frente do sol, protegendo o mundo do seu calor. Dory Brogg então usam juntos o ataque chamado Skildia, separação na tradução livre, para empurrar Mercúrio para trás. E vamos lá, galera, o fato desse nome, desse escudo solar surgir aqui no episódio, não só na cena, mas também dando nome no capítulo do mangá ao qual o anime foi adaptado, demonstra grande importância. E por quê? Misteriosas cidades de ouro que vira e mexe eu gosto de falar para vocês, lembrem disso. Lá, nesse anime antigo, temos o grande legado
que deve ser encontrado, tudo para montar a cidade escudo que iria disparar um canhão solar para parar um grande meteoro que iria destruir a Terra. Esse é todo o mote do desenho As Misteriosas Cidades de Ouro. Eu acho que esse golpe do Dorbrog pode indicar muito mais do que apenas um movimento defensivo, tá bom? Por conta dessa conexão com esse anime. Inclusive, se você não conhece nada disso, não sabe as conexões, eu vou deixar aqui no card para você ver, porque tem muita coisa legal que é bem revelador para o mundo de One Piece. Mas bem, o Saturno ataca Dorbrog, cuspindo ali suas bolas de explosão de venenos, mas o Luffy, em mais uma das suas cenas Toon Force impossíveis, rói uma árvore. Ele conjura um taco de beisebol, um boné, tinta, pinta tudo ali, muito louco, né? Daqui a pouco ele tá tirando assim uma bigorna do bolso dele, pode ter certeza, Tom e Jerry total. Ele acerta todas as bolas de veneno, o número 5, 6 é visto no taco. Isso significa, claro, Gomu, né, dando o poder da borracha clássica, mostrando que o Luffy ainda não tem noção de quem é Nika. As bolas de veneno causam uma enorme explosão que engolfa Saturno, Warkuri e Júpiter. Luffy, Dorbrog correm e então temos uma fala curiosa. O Luffy diz que eles não tomaram nenhum dano novamente, eles devem ser imortais. Dorbrog dizem que nunca escutaram falar de nenhum poder ou raça que pudesse fazer isso. E é uma bela fala, né, meus amigos? Isso mostra que não temos raças imortais ou poderes que possam fazer isso, com exceção da Ope no Mi, a cirurgia perene, mas tem algo muito mais antigo e primordial que nem mesmo os gigantes conhecem. O Luffy falar da imortalidade aqui não é por acaso, né? A não ser que tenha algo a ver com Imu concedendo esses poderes, e quase certamente tem. O esquema dos satélites é muito interessante, eu gosto disso, mas o círculo mágico diz que é algo além da nossa própria compreensão. Inclusive, eu penso se os Goroseis não podem ser as emoções de Imu, nesse estilo satélite, né, que tem a fruta do diabo original, e as emoções acabam sendo imortais até que o corpo principal seja derrotado. Existe um conceito muito interessante no hinduísmo, ao qual One Piece pega muita coisa, que é chamado de os verdadeiros inimigos da humanidade. Eles são chamados de os 5 demônios: Kan, a luxúria; Crowd, ira; Lobe, ganância; Mo, apego; arrancar, ego; e orgulho excessivo. Eles são os 5 maiores inimigos, e por que não serem parte de Imu-sama nesse ponto, né? É legal isso. Bom, em seguida vemos uma sequência de todos os grupos indo para o navio dos piratas guerreiros gigantes. O grupo da Bonnie chega primeiro, mas vem os vice-almirantes Ponsky e Guillotine e o Red King esperando por eles. Marty chega até a sala onde York está lá no laboratório e pergunta onde fica a sala de transmissão do Vegapunk. E o curioso é que o Barba Negra ele não queria pegar York, como teorizamos tanto, o que torna tudo mais nebuloso, porque Devon tocar Saturno pareceu mais um bônus do que a missão geral que eles tinham aqui. Bom, agora York sabe onde fica, e mais ainda, por que ela não contou da mensagem ao Gorosei, já que os Vegapunks compartilham as suas memórias? Os Vegapunks sincronizam apenas uma vez por dia, portanto ela já não devia se atualizar há mais de 3 meses, até para não vazar os próprios planos dela, senão todos os outros saberiam que ela era uma traidora. Então esse espaço pode ter deixado York sem informações como a mensagem que o Vegapunk acabou gravando. Então York especificamente não enviou suas memórias para Punk Records para superar Stella, e isso virou contra ela mesmo nesse momento. Vemos que o Kizaru ainda está deitado no navio de guerra da marinha, cobrindo os olhos com os braços. Seus ferimentos parecem muito mais no seu coração do que no corpo, e ele sente agora o peso das escolhas. Mas então, no ápice de tudo, os marinheiros relatam algo que apareceu na costa noroeste da ilha. Algo muito maior que um gigante surgiu. E então podemos ver o antigo robô gigante se levantando no meio da ilha. E o robô está murmurando alguma coisa. Ele diz: "Sinto muito, Joy Boy." E uau, parece que o robô gigante é um Nakama de Joy Boy, galera. É o mesmo com Zunisha, e se o robô tiver consciência própria, isso é magnífico. E esse fato dos companheiros de Joy Boy se desculpando nos faz supor que o Joy Boy perdeu a vida, sabe por quê? Porque ele estava sozinho na luta final. Eu acho que os seus Nakamas não estavam com ele durante a sua luta contra os 20 reis, contra Imu-sama, o que pode ser a grande mudança para a vitória do Luffy nos tempos atuais. Ele tem que estar com seus companheiros juntos dele, tá? E eu realmente sinto que a antiga aliança era basicamente a aliança que o Luffy faz agora. Gigantes, homens-peixes, minks, Tontata, Kozuki, Xandias, Nefertari, Lunarianos, Bucaneiros. Mas algo aconteceu lá no passado
e fez com que Lily, Zunisha e alguns outros o traíssem, ou então não estivessem próximos dele, quem sabe se conecta ao grande pecado do próprio Zunisha. Eu acho que sem saber aconteceu algo. Talvez Lily fez Joy Boy acabar morrendo na luta final sem apoio, mesmo sem querer, depois se arrependeu e traiu o governo mundial, e é por isso que qualquer plano que eles tinham desmoronou. Noah não foi utilizado, o Ano acabou selado, os Poneglyphs foram criados como último esforço para manter o futuro vivo. Quando Oday chegou em Laugh Tale, ele descobriu que o Ano era aberto a todos no passado, mas devido à existência de uma grande ameaça potencial, o Ano fechou suas fronteiras. Essa força principal foi provavelmente o que mais tarde viraria o governo mundial, que ameaçou absorver todos os países do mundo, incluindo a próprio Ano, que provavelmente era sim um aliado do reino antigo. Isso também explica porque o Ano nunca fez parte do governo mundial. A ligação de Zunisha com o Ano é muito forte, isso é demonstrado pela relação que compartilha com o Momonosuke, que é o único que pode lhe dar comandos. Por conta disso, acredito que Zunisha costumava assim proteger Zou e o clã Kozuki de alguma forma, enquanto o robô ancestral protegia talvez os homens peixes, já que ele atacou Mary Joyce, que está acima da ilha dos homens peixes, e bem no momento em que a discriminação deles foi negociada 200 anos atrás. O que eu acho mais interessante é que entre Zunisha e o Gigante de Ferro, Nika ainda não apareceu sendo citado, mas Joy Boy sim. Então os dois personagens, na verdade, do século perdido, não reconhecem um conceito que deveria ser dele, mas sim a pessoa que usa isso. Eu me pergunto se Nika pode ser de fato apenas como Joy Boy é lembrado, porque a minha suposição inicial, minha teoria é que Nika é um deus que pode ter feito coisas nos tempos antigos, antes do século perdido, que data de 5.000 anos atrás. Só que ele não é tão relevante no século perdido, porque Joy Boy foi apenas a primeira pessoa que despertou a fruta de Nika. Então o nome de Joy Boy ficou mais enraizado nesse período. Então essencialmente ele é o Luffy do século perdido, né? Joy Boy. E é por isso que personagens muito antigos conhecem Joy Boy pessoalmente, mas Nika acaba sendo basicamente uma lenda mais antiga do que isso. E agora o robozão vai ajudar o Joy Boy atual, claro, sem saber. Eu me pergunto se o governo mundial não tem o Joy Boy original naquelas câmaras congeladas de Mary Joyce, onde o chapéu de palha gigante pode ser encontrado. O robô gigante, será que sabe disso? E por isso que ele atacou Mary Joyce 200 anos atrás, com o propósito de resgatar o corpo do seu antigo companheiro? E por isso acabou falhando e está se desculpando agora. Joy Boy original está morto, mas um novo surge, fruto da vontade herdada e da passagem do tempo, que faz Joy Boy se tornar um imortal na mente dos seus companheiros. Afinal, só morre quem é esquecido. É muito curioso esses pedidos de desculpa acontecendo, né? Os Nakamas se desculpam, o próprio Joy Boy deixa um pedido de desculpa. Eu acho que alguma coisa acabou saindo muito errado no século perdido e os Nakamas não estavam com o Joy Boy. Teve uma traição? Pode ter sim. O Oda ele gosta desse jogo de traição, de infiltrados, de pessoas virando do outro lado. Quem tá lendo o mangá nos tempos atuais sabe que tem uma dica muito preciosa de quem pode ser o traidor. Eu não vou falar, tem gente que só vê o anime, não vou dar spoiler. Se quer saber, vai ler o mangá. Meus amigos, se gostou desse vídeo, deixa um like, deixa seu review aqui, deixa suas teorias. Eu quero saber por que os Nakamas de Joy Boy pedem desculpa a todo momento. Coloque sua teoria aqui no comentário, eu quero saber o que vocês pensam. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui.